Estamos de volta para mais um Bíblia Fala nesta manhã, aqui na RCS. Você que está aí desse lado, desde já muito obrigado por nos acompanhar, quer através do seu rádio, quer provavelmente pelo Facebook ou até pelo Up Channel Portugal, isto falando da internet, onde você poderá assistir-nos em qualquer parte do país e do mundo. É certo que pela RCS, só mesmo na área metropolitana de Lisboa, em sistema FM, mas, como lhe digo, pela internet poderá estar connosco em qualquer parte do país e do mundo. Chegou mais um momento do Bíblia Fala, chegou mais uma conversa sobre esta temática tão rica, tão importante e, como você vê, temos sempre muito para dizer e o tempo é que se torna sempre pouco para tentarmos dizer tudo. Por isso vamos continuar a falar desta questão do batismo e da presença interior do Espírito Santo na nossa vida. Foi isto que iniciámos ontem e queremos levar esta temática até ao final da semana, até sexta-feira. Vamos abrir a nossa Bíblia e por isso eu convido que você tenha a sua Bíblia à mão. Já sabe que poderá ter sempre a sua Bíblia por perto, porque todos os dias nós vamos lendo passagens da Bíblia e você poderá confirmar através da sua própria Bíblia aquilo que estamos a ler. E convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 de Efésios, uma carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 5, para lermos o versículo 18. Capítulo 5, versículo 18 diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo." Pedro, esta passagem é uma passagem muito interessante porque, de alguma forma, Paulo fala aqui de algo que é muito comum nas sociedades onde vivemos e muita gente utiliza, digamos, esta prática de beber vinho. O que é certo é que Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, antes enchei-vos do Espírito. O que significa estar ou ser cheio do Espírito Santo? Sr. Jorge, agradeço a pergunta porque parece-me ser uma boa oportunidade para esclarecer algumas coisas e fazer uma reflexão importante. O termo ser cheio do Espírito, eu acho que ele tem que ser decifrado. É um termo bíblico e também um termo eclesiástico, quer dizer, utiliza-se muito na igreja, na linguagem dos cristãos, a ideia de receber o Espírito, ou o Espírito ser derramado, ou ser cheio do Espírito. E quando utilizamos esta linguagem para falar do Espírito, às vezes parece que estamos a falar de uma espécie de produto. O que é que eu quero dizer com isso? Um produto é que é uma coisa que se pode, não é? Podemos encher-nos dele, não é? Como se fosse alguma coisa que se pode ter menos ou ter mais. Ora, nós temos durante aqui várias semanas falado e mostrado através da Bíblia que o Espírito Santo... E vamos continuar, que o Espírito Santo é uma pessoa. Nesse sentido, parece um pouco inconciliável esta ideia de que podemos ter pouquinho ou ter muito se estamos a falar de uma pessoa. Não é? Portanto, esta linguagem tem que ser um pouco decifrada, porque é evidente que a própria Bíblia está cheia de uma linguagem, muitas vezes é metafórica, não é? Os termos têm uma dimensão que ultrapassa a própria fronteira da palavra no seu imediato, mas temos que compreender o seguinte. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que Cristo vive em mim. É uma expressão que nós conhecemos, não é? Cristo vive em mim. Agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Ora, se quisermos ser rigorosos, Cristo viveu nesta terra, assumiu a carne humana, Cristo ascendeu aos céus, foi visto subir aos céus, logo, Cristo não estava a viver nele. Claro. Ele está a utilizar essa expressão, como é evidente, de uma perspectiva espiritual. No fundo, o que é que o apóstolo estava a falar e o que é que falamos, o que é que a Bíblia se refere quando fala dessa abundância do Espírito, ser cheio ou receber o derramamento? O nível de exposição à influência do Espírito. Porque o Espírito não é um produto, não é uma mera força espiritual que pode ser dada em pouca intensidade ou Deus decide aumentar e dá-se mais intensidade, porque trata-se da pessoa de Deus. Nós é que podemos ter diferentes níveis de exposição à influência do Espírito. Quer dizer que se eu orar muito, se buscar a Deus em oração com grande intensidade, se eu dedicar muito tempo ao estudo da palavra de Deus e à reflexão, o que é que significa isso em termos práticos? Que eu estou a expor-me muito mais à influência do Espírito. Logo, em certo sentido, podíamos dizer assim, ser cheios do Espírito Santo não significa que nós possuímos mais do Espírito, quer dizer que o Espírito possui mais de nós. Portanto, em certo sentido, não somos nós que descarregamos sobre nós uma quantidade à escolha do freguês do Espírito Santo,
Isso. O Espírito Santo é que pode, pela exposição a que nós nos colocamos a Ele, Deus, Ele pode possuir mais da nossa vida. Por isso é que é interessante que o apóstolo Paulo tenha usado o contexto, comparando coisas que parecem que não têm nada a ver, mas têm. Ele diz, vocês não se encham de vinho, porque o vinho é uma coisa que o corpo pode ser cheio dele, mas nós só podemos encher o corpo de vinho se nos expusermos a isso. Temos a capacidade de escolher. Em oposição, ele sugere um menu alternativo, que é estarmos expostos à influência do Espírito. E o poder que vem na nossa vida, neste caso, será totalmente oposto à experiência de uma pessoa embriagada, que perde o controle da sua vontade, faz todo o tipo de loucuras até, porque ela perde a consciência de si mesma e das suas ações. É isso que a embriaguez provoca. Já o Espírito Santo, quando nos possui a nós, é o contrário. As nossas faculdades e a nossa consciência tornam-se mais apuradas. Por isso é que é uma relação interessante, parecendo que não tem nada a ver, há uma relação interessante em alguém ser cheio de um produto que lhe destrói a capacidade de discernir, em oposição à unção ou presença do Espírito Santo, que é capaz de tomar conta dessa consciência. Eu lembro-me de uma história, e ainda temos uns minutos para partilhar, que me é muito, muito próxima mesmo. Não é pessoal, mas é quase, porque se passou com o meu pai. E eu não tenho problema em contar aqui. O meu pai é vivo e é um crente, um cristão ativo, e já tem partilhado esta história noutras ocasiões, mas ela é muito simples. E vai relacionar-se com o que ontem aprendemos aqui sobre o batismo e o batismo do Espírito Santo. Quando o meu pai conheceu o Evangelho, Jesus Cristo, e a sua vida começou a ser transformada por esse encontro, naturalmente que, segundo o mandato bíblico, ele começou a sentir o desejo de ser batizado na água. Isso. E com certeza no batismo do Espírito também. Acontece que o meu pai tinha um vício muito profundo, neste caso não era o álcool, era o tabaco. O meu pai fumava praticamente 3 maços de tabaco todos os dias. Nesta altura da sua vida, ele tinha 20 e poucos anos. Ora, é evidente que quando o Espírito Santo começou a trabalhar com ele percebeu que não queria destruir a sua vida e o seu corpo, que é o que o tabaco faz, isso nós sabemos, e portanto ele começou, ele próprio, numa luta com Deus e consigo próprio para perder esse vício. Mas nós sabemos que não é fácil lutar contra esse vício. Enfim, ele tem um poder tremendo sobre o organismo e, resumindo mesmo a história, o tempo avançou e o meu pai não conseguia vencer essa batalha. No entanto, o meu pai preparou-se para o batismo e, frequentando a igreja adventista, no caso, o batismo dele foi marcado para aquele sábado. Durante a semana que antecedeu o dia do batismo, o meu pai não conseguia parar de fumar. Ele chorava, ele gritava, ele tinha uma luta com Deus, ele pedia a Deus que o abençoasse e o libertasse daquela vontade incrível que o corpo tinha, e ele conseguia estar ali um dia ou outro, mas depois não resistia. E mesmo conscientemente não queria, ia e fumava. Até que, na sexta-feira, o meu pai foi batizado num sábado, e na sexta-feira, até perto do fim do dia, não resistiu e fumou. Nessa noite, meu pai deitou-se, adormeceu, em desespero, e o pensamento que estava na cabeça dele era: bom, eu não posso ser batizado, eu não estou preparado para ser batizado. Naquele momento, na sua luta, era a sua compreensão. Mas a noite ajuda-nos a refrescar as ideias, e no sábado ele levantou-se e sentiu: não, eu não vou desistir, eu quero o batismo. Avançou, foi para a igreja e nesse dia foi batizado. Jorge, agora, repara, a ti e a todos os que nos ouvem, isto não é uma história da carochinha, não foi uma coisa que eu li num livro ou ouvi alguns, isto aconteceu na minha casa, eu é que não era nascido ainda. Claro. Mas foi-me contado pelo meu próprio pai, que com certeza nunca me mentiu. E a história que o meu pai me contou é a seguinte: ele foi batizado na tarde desse sábado. E até o dia de hoje, já lá vão uns 40 e poucos anos, nunca mais fumou. Não fumou um cigarro. Mas não fumou por que razão? A razão, a essência de ele não ter fumado é que é a essência do milagre, porque hoje o que estou a contar aqui publicamente é um milagre, porque não lhe encontro outra explicação. O meu pai não teve mais vontade de fumar.
O homem que durante meses, naquela semana, nota, no dia anterior, naquelas horas anteriores, horas, não tinha conseguido, e a sua vontade era não fumar, fumou. Ele veio para casa e não se lembrou mais de fumar. E recordo-me também, ainda há pouco tempo falava com o meu pai e com a minha mãe sobre isto, já não sei bem porquê, eles por vezes quase com emoção contam que uns dias ou umas semanas depois, a minha mãe encontrou aquele maço de tabaco que ele tinha fumado, os últimos cigarros na sexta-feira, caídos atrás de uma cômoda ou alguma coisa, quando ela andava a fazer uma limpeza mais profunda. Deu-se com aquilo, faltavam lá só os cigarros que ele tinha usado. Isto para ilustrar o quê? Que o meu pai nem sequer sentiu vontade de fumar. Isto é impossível. Mas há uma explicação para isto. A explicação, nós falámos aqui dela ontem, quando falámos do batismo do Espírito, e está no texto que hoje lemos sobre ser cheio do Espírito. O meu pai substituiu o corpo cheio de nicotina e de fumo por um corpo e uma vida cheia do Espírito. Seguiu o conselho de Paulo. Ele seguiu o conselho de Paulo. Ele foi cheio do Espírito, o Espírito ungiu-lhe a vida e por isso é que ele já não lutou mais por si próprio. Simplesmente o Espírito Santo deu-lhe essa vitória. É com estas experiências de alegria, de satisfação, de contentamento, de vermos como Deus pode agir na nossa vida, e nós somos pessoas indignas, é certo, somos pecadores, não merecemos, mas Deus está aí porque Ele nos ama tanto e porque nos dá a possibilidade também de recuperarmos a nossa existência. É desta forma tão brilhante, tão querida, que eu poderia dizer assim, que é o trabalho que o Espírito Santo faz na nossa vida, que nós queremos terminar este Bíblia Fala de hoje. Já sabe, poderá ouvir outra vez em repetição por volta das 7 horas na nossa grelha de programação aqui na Rádio RCS. Poderá também voltar a ver ou partilhar com todos os seus amigos este episódio e todos os outros que já gravámos. Isso está tudo em facebook.com/Rádio RCS. Pode passar por lá se ainda não passou. E igualmente poderá acompanhar-nos através do OP TV, do OP Channel Portugal. Está tudo dito por hoje. Nós voltamos amanhã.